Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é Mateus, capítulo 18, de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, quantas vezes terei de perdoar? Mateus 18, 21. Irmãs e irmãos, chegamos então na terça-feira, dia 10 de março. Continuamos o nosso retiro, oração por oração, abrindo espaço para o Evangelho nesse tempo de conversão. E o Evangelho de hoje começa com a pergunta provocativa de Pedro sobre o perdão. Talvez nós carreguemos esta pergunta até hoje dentro de nós. Se havia limite para o perdão? E a resposta de Jesus é que não há limite para o perdão, porque ele sabe e conhece que ele é a misericórdia. E daí, Jesus conta uma parábola para ajudar os discípulos a entenderem melhor a dinâmica do reino de Deus. 3 pontos, então, para a nossa oração pessoal. Primeiro, no reino de Deus, tudo é graça. Nós não somos os donos de nada. E todos os talentos e dons que recebemos, eles vêm do alto. Santo Inácio de Loyola já nos lembra disso no retiro inaciano, nos exercícios espirituais, na contemplação para alcançar o amor. Quando ele diz que todos os dons nossos vêm do alto, vêm do coração da vida de Deus. As nossas fragilidades humanas revelam que, apesar da graça de Deus, continuamos frágeis, carentes do seu amor, do seu perdão. E o Pai nos perdoa, nos acolhe e renova em nós o compromisso de continuar buscando o seu reino de paz, justiça, amor e perdão. O segundo ponto. Os dons e graças que Ele nos entrega, nos confia, que Ele nos dá, estes dons precisam ser compartilhados, precisam ser oferecidos às pessoas à nossa volta. Será que nós temos esta consciência? Muitas vezes na missão, as pessoas não percebem que o que recebemos deve ser compartilhado e dado. Os ensinamentos, as formações, a experiência de Deus. Muitas vezes a nossa humanidade ferida acaba desistindo das pessoas, acaba desistindo de dar o devido valor às pessoas e a gente fecha os dons em nós mesmos. Esquecemos que os dons e talentos
que recebemos não nos pertencem. E todos eles pertencem a Deus, oferecidos a nós com amor para o bem do próximo. Quando nos colocamos no centro, guardamos, diminuímos o próprio dom que Deus nos dá. Terceiro e último ponto para a nossa oração. Assim como o Senhor nos perdoa, também devemos perdoar os que nos magoam, independentemente de termos ajudado muito ou pouco, porque a justiça de Deus é que todos os dons devem ser partilhados. Que todos os irmãos e as irmãs devem ser perdoados do fundo do nosso coração, porque nós também precisamos desse perdão. Queridos irmãos, queridas irmãs, deixemos-nos então afetar. Quais dons e talentos Deus deixou com você para partilhar com os outros? Em sua história, você sente que alguém não reconheceu o bem que você fez? Não valorizou os dons que você compartilhou? Como você se sente em relação a isso? Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa oração e um bom retiro.